Na natureza existem grandezas que ficam completamente especificadas se você der apenas um número, um valor e eventualmente uma unidade. Tal grandeza é chamada grandeza escalar. Para especificar uma grandeza escalar, basta dar um número e sua eventual unidade. Um exemplo de grandeza escalar: massa. No entanto, existem grandezas que, para especificá-las, além de um número, você precisa dar uma orientação e um sentido. Se eu disser para você que a minha velocidade é 90 km por hora, você não sabe muito a respeito do meu movimento. Por quê? Você não sabe em que direção eu estou indo, em que sentido eu estou viajando. Então, uma grandeza como a velocidade é chamada uma grandeza vetorial, para cuja especificação são necessários 3 elementos: um módulo, ou intensidade, uma direção e um sentido. Uma grandeza vetorial é, então, representada por um vetor. Um vetor é isso. Isso é um vetor. Esse vetor é representado por seu comprimento, numa escala, isso quer dizer um valor, sei lá, né? A direção desse vetor é a direção dessa reta suporte, eu posso transladar que eu mantenho a direção, e o sentido dele é apontando para mim, para a esquerda. Esse vetor é o mesmo vetor, só que em sentido contrário. Tá bom? Então, um vetor é uma coisa que a gente vai representar por uma seta. Quando eu puser um ponto cercado por um círculozinho na lousa, vocês estão vendo o vetor assim, a ponta dele. Quando eu puser uma cruz, vocês estão vendo o rabo dele. Certo? Tá bom? Vamos aprender a trabalhar com vetor? Então, vamos falar de soma de vetores. Soma de vetores. Tá? Soma. Isso aqui é esse método eu tenho certeza que todos trazem na bagagem, mas mesmo assim vamos fazer. Eu vou sempre indicar um vetor A por esse número aqui, por essa cor aqui, e um vetor B por essa cor aqui. Tá? Mais tarde eu vou pôr um vetor C aqui. Vou procurar manter as cores para a gente trabalhar com eles, tá bom? Então, o que é a soma R dos vetores A e B? Né? A soma do vetor A com o vetor B vai ser um vetor R que eu construo da seguinte maneira. Sendo o vetor aquele ente que tem modo, direção e sentido fixos, eu posso andar com o vetor B como eu quiser, desde que eu o mantenha paralelo a si mesmo. Então, o que eu faço? Escrevo aqui o vetor A, aquele mesmo, tá? Eu transladei ele, veio para cá, tá vendo? Pego o vetor B e coloco aqui, ó, aqui, ó. E eu digo que a resultante R dos vetores A e B é o vetor que vai da origem do primeiro à extremidade do último. Então, o vetor soma é esse vetor aqui. Esse é o vetor R. Vai da origem do primeiro à extremidade do último. Em vez de pôr B na extremidade de A, eu posso pôr A na extremidade de B. Então, eu venho aqui, paralelo aqui, A, né? O vetor soma é o vetor que vai da origem de B à extremidade de A, ou seja, é o vetor R. Esse vetor R é diferente desse? Não. Isso quer dizer que A mais B é a mesma coisa que B mais A. Né? Dessa conclusão, você tira então que A mais B
é a mesma coisa que B mais A. Então vamos ver se a gente assimila essa maneira de compor vetores. O vetor resultante vai da origem do primeiro à extremidade do último, a hora que você coloca a extremidade de um na origem do outro. Um método que talvez todo mundo conheça, né, é o método do paralelogramo. Você pega o vetor A e o vetor B. Eu espero estar traçando esses vetores paralelamente um ao outro, tá certo? Eu pego o vetor A e o vetor B, a soma dos dois é o vetor que compõe a diagonal desse paralelogramo. Mais uma vez, esse vetor R é idêntico a esse e aquele. Acho que esse método de compor é o método mais familiar que vocês trazem na bagagem. Então, a resultante de dois vetores é a diagonal do paralelogramo que eles formam. Bom, como é que é a subtração de dois vetores? O que é o vetor A menos B? Né? Exatamente. Então, A menos B, eu posso escrever A menos B, eu posso escrever como a soma, essa operação que eu acabei de aprender, com um vetor menos B. Agora, o que é o vetor menos B? Dado o vetor B, o vetor menos B é o vetor que, somado com ele, dá o vetor nulo. AB somado com menos B dá o vetor nulo. Vocês devem achar esquisito eu colocar um zero com uma seta em cima. Esse vetor nulo é que eu não posso igualar um vetor a um escalar. Esse vetor nulo é um vetor que tem a seguinte propriedade. O módulo dele é nulo, o módulo dele é zero, e ele não tem nem direção nem sentido definidos. É um vetor nulo. É, pontual. O que é A mais B mais C, né? Isso que eu quero saber. Então, A mais B dá esse vetor aqui, R. Se eu acrescentar o vetor C, que é o vetor para baixo, a soma dos três vetores, mais uma vez, tem origem na origem do primeiro e extremidade na extremidade do último. Certo? A mais B é esse, somo esse com esse, A mais B mais C. Então, se você tiver um polígono, suponha que agora você tenha uma soma de um número muito grande de vetorizinhos assim, ó. Eu vou completar aqui, o último está aqui. Então, esses vetores, né, cuja extremidade de um está na origem do outro, eles completam uma volta e vêm parar aqui. Qual é a soma de todos esses vetores? Zero, por quê? Se ele fechou o círculo, a extremidade do último coincide com a origem do primeiro. Isso, então, dá soma zero. Então, acho que do ponto de vista geométrico, eu posso parar de brincar com vetores. É, no fundo, aplicar a regra do paralelogramo sucessivas vezes até completar toda a soma. E também você pode escrever da seguinte maneira: A propriedade A mais B mais C, você pode escrever como A mais B mais C, soma B com C e depois soma com A, ou simplesmente A mais B mais C. Né? Isso aí se chama distributividade da soma. Somar vetores é, nesse sentido, semelhante a somar escalares. Então, vamos falar sobre uma coisa agora um pouco mais envolvida, que são as componentes de um vetor. Então, o que nós temos que saber? Dados dois vetores, é possível construir a soma deles. Então, eu posso achar também
que R, né, é uma composição de A com B. Então, com isso, nós vamos falar de componentes de um vetor. Componentes de um vetor. Para isso eu vou pegar meus eixos orientados aqui, x, y, vou escrever um vetor A aqui, vou escrever um vetor A aqui, e vou projetar esse A no eixo. Esse pedaço aqui eu vou chamar de AX, que é a componente de A no vetor X, e vou projetar aqui e chamar isso de AY. Esse pedaço de AY. Então, só que AX é um número, né? É a projeção desse pedaço em relação no eixo X. Se isso aqui fosse um ângulo θ, esse pedaço seria A cosseno θ. O módulo de A é essa medida, então AX seria A cosseno θ. Mas note que eu não posso somar escalar AX com escalar AY para obter um vetor A. Eu tenho que, olhando para essa expressão de trás para frente, imaginar que eu construa no eixo X um vetor. Como é que eu construo no eixo X um vetor? É isso que é delicado nesse ponto. Eu defino o que eu chamo de dois versores I e J, que são vetores com a seguinte propriedade. Os dois têm módulo 1 e estão nos eixos cartesianos. Então, aqui está o vetor I, aqui está o versor J. De novo, o que são I e J? Dois vetorizinhos especiais. Eles estão ao longo dos eixos e têm módulo 1. Né? Se eu multiplicar um vetor por um escalar, se eu tenho um vetor B e multiplico esse vetor por um escalar, por exemplo, por 2, eu gero o vetor 2B. Se eu multiplicar esse vetor por menos meio, esse pedaço é metade desse. Eu obtenho um vetor com módulo dividido por 2 em sentido contrário. Então, a multiplicação de um escalar por um vetor é um vetor. AX é um escalar, não é? Se eu multiplicar por I, eu ganho um vetor, que é este vetor aqui. Ó. Esse vetor é o vetor AXI. Se eu multiplicar a Y, que é um escalar, por J, eu ganho este vetor aqui, que é o vetor AYJ. Agora, eu olho para essa relação daqui para lá. Se eu somar este vetor com este, pela regra do paralelogramo, eu obtenho A. Então, o vetor A, pode ser decomposto nesses dois vetores, AXI mais AYJ. A soma deste com este é A. AX e AY são as chamadas componentes cartesianas, porque eu estou num eixo cartesiano. I e J são versores. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam isso? Se eu fosse para o eixo tridimensional, deveria ter a mesma coisa. Em vez de só componente x e y, eu devia ter também a componente z. Vou tentar fazer isso, não sei com que êxito, vou tentar fazer isso aqui. Ó. Então, aqui está o eixo x, aqui está o eixo y, aqui está o eixo z. Eu pego um vetor aqui, vamos projetar esse vetor aqui. Ó, aqui está a componente de A no eixo X, aqui está a componente de A no eixo Y, e aqui, ó,
está a componente de A no eixo Z. Este vetor AXI, esse vetor AXI, somado com o vetor AYJ, somado com esse vetor AZK, vai me dar o vetor A. Quer ver? A soma de AXI com a YJ, a soma desses dois, dá este vetor aqui, pela regra do paralelogramo. Este vetor somado com este, porque esse vetor é o mesmo desse, me dá o vetor A. Aqui está o vetor A. Então, o que é o vetor A? Soma de AXI com a YJ com a ZK. I, J e K são, como já falamos, os versores de cada eixo. Então, eu teria, nesse caso, que o meu vetor A é AXI mais AYJ mais AZK. A soma desses dois dá isso, a soma disso com isso dá isso. Eu estou aplicando aqui a regra geométrica para somar vetores. Então, uma maneira de representar um vetor é dar as suas componentes. Você multiplica... Pois não. As componentes são números escalares, eventualmente negativos. Né? Um vetor assim, ó, este vetor aqui, aqui está o AX, aqui está o AY. Tá? O que não muda são os versores. Aqui está o versor I, aqui está o versor J. Então, como vocês escreveriam esse vetor para mim? O vetor A, nesse caso, é o quê? É AXI menos AYJ. Tá certo? Tá certo? Esse é o gargalo da aula. Entender a decomposição de um vetor e entender que diabos são esses versores que, aos poucos, vão se tornando nossos camaradas. Então, por hora, um vetor pode ser, então, representado assim. Vamos falar de um outro tipo de representação, né? Representação polar. Um outro jeito da gente definir um vetor, que é equivalente, né? Representação polar de um vetor. Eu vou pegar aquele vetor A, lá, aquele vetor A, você viu que aqui está o AX, aqui está o AY, a componente Y, né? Os versores I e J, que agora não vem muito ao caso. Então, esse vetor A é o vetor representado por esse módulo, é o tamanho dele, e ele forma um ângulo θ com o eixo X. Se eu der para você o A e o θ, quer dizer, se eu representar um vetor para você, que tem origem na origem, módulo A, e forma com o eixo X um ângulo θ, se eu der essas duas componentes, eu digo que eu estou dizendo que eu estou dando as componentes polares de A. E ele fica completamente especificado. Sabe por quê? Se eu der A e θ, então, conhecidos A e θ, o que é AX? Conhecidos A e θ, o que é AX? A cosseno θ. O que é AY? A seno θ. Se por outro lado eu der AX e AY, como é que eu relaciono com X e θ? O que é A? Então, se eu der AX e AY, o que é o módulo de A? Eu esqueci de falar uma coisa importante. Toda vez que eu falar de módulo de um vetor, eu vou representá-lo por uma letra sem flecha em cima. Então, A é módulo de A,
pelo menos uma vez vou escrever isso, tá bom? É o vetor, sem a setinha eu me refiro ao módulo dele. Módulo é esse comprimento. O que é esse comprimento? Raiz quadrada de ax quadrada mais ay ao quadrado. E o que é o ângulo θ? É o arco cuja tangente vale o quê? Isto que é AY. Isso aí. Então, em 2 minutos a gente convence que é possível também representar um vetor na chamada notação polar. Existe uma clara biunivocidade entre uma representação e outra. Tá bom? Então agora sim, vamos aprender a somar vetores usando componentes. Acabamos de aprender componentes. Como é que a gente soma vetores através de componentes? Vou tentar fazer também uma representação meio grosseira da soma de 2 vetores aqui. Vou somar o vetor A com o vetor B. Onde está o vetor soma? Na origem do primeiro, na extremidade do último. O vetor C, que é a soma de A com B, está aqui. Então, o meu vetor C é a soma do vetor A com o vetor B. Vamos olhar em termos de componentes. O que eu acabei de desenhar na lousa? O que é isso? O que é que eu acabei de desenhar na lousa? AX. Isso aqui, então, é? O que é isto aqui? Isto aqui. Ó, é a componente x do vetor B. Bx. Então, aqui está BY. Agora, o que é isto aqui, ó? CX. Então, isto e isto é. Então, o que você tem a me dizer, baseada numa simples representaçãozinha geométrica, sobre as componentes de uma soma? As componentes da soma são, completa o teoreminha, as componentes da soma é soma das componentes. Então, né, se você tem um vetor A dado por AXI mais AYJ e um vetor B, esse A é isso, esse B é isso, né? A BXI é esse vetorzinho aqui, ó. BXI mais BYJ. O que é o vetor C? Soma de A com B. É AXI mais a AYJ somado com BXI mais BYJ. E você soma agora componente a componente. AX mais BX na direção I mais AY mais BY na direção J. Que apelido eu dou para isso? Para componente X do vetor C? Faltou um X aqui. CX, CY. Que é o que nós já tínhamos verificado geometricamente aqui. A componente CX é a soma de AX com BX. A componente CY é a soma de AY com BY. Simples demais isso, né? E agora, 2 partes um pouco mais envolvidas, que é lidar com produtos de vetores. Existem essencialmente 2 produtos de vetores, um chamado produto escalar de 2 vetores e outro chamado produto vetorial de 2 vetores. Eu tenho 2 vetores A e B. Vamos imaginar que A esteja aqui e B esteja aqui, formem entre si um ângulo θ. Obviamente, eles formam esse ângulo também, mas a gente sempre se refere ao menor ângulo formado por A e B. O suplemento de θ também é um ângulo,
mas a gente se refere sempre ao menor desses ângulos. Por definição, o produto escalar de A por B, representado assim, vetor A ponto vetor B, essa é a convenção para a representação do produto escalar. O produto escalar de A por B é, geometricamente, o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo que eles formam. Módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo que eles formam. Isso é importante, isso vai ser muito importante a hora que a gente aprender grandezas como trabalho e energia. Lá pelo capítulo 7, nós vamos usar esse conceito de produto escalar. Mas é melhor digeri-lo agora e depois recordá-lo. Então, módulo de A, módulo de B, cosseno θ, essa representação aqui me dá um escalar. O produto escalar de dois vetores tem como resultado um escalar, que é o módulo de um, módulo do outro, cosseno do que eles formam. E é claro, então, que o produto escalar de A por B pode ser positivo, negativo ou nulo. Quando que o produto escalar de dois vetores é nulo? Ou o caso trivial de um dos dois ser zero, ou quando forem perpendiculares. Então, quanto dá I escalar J? Vamos fazer a definição? I escalar J. Eu quero brincar com eles porque a gente recém aprendeu sobre eles. I é um vetor, J também. O módulo deles é 1. Então, por definição, quanto dá isso? Módulo de 1 vezes módulo de 1 vezes cosseno de 90. Isso é zero. Quais são os outros dois produtos escalares notáveis? I escalar mais 2. Tem 2 no triedro lá. I escalar K e J escalar K. Então, I escalar J igual a I escalar K igual a J escalar K é zero. Outra coisa que eu noto aqui, se eu fizer B escalar A, o que é isso por definição? Módulo de B, módulo de A, cosseno do ângulo que eles formam. Então, eu digo que A escalar B é igual a B escalar A, ou seja, o produto escalar é comutativo. A menos de uma definição nova, estamos indo bem? Módulo de um, módulo do outro, cosseno do ângulo formado. Com isso, a gente já teve ensejo de dizer como que esses três gajos aqui se comportam. Então, essa é a definição geométrica de produto escalar. Vamos dar a definição através de componentes? Vamos. Vamos dar através de componentes. Eu deixei aqui o desenho de propósito. Através de componentes, eu tenho o vetor A, que é AXI mais AYJ mais AZK, esse cara aqui, e tem um vetor B que tem as suas componentes, BXI mais BYJ mais BZK. Eu vou querer fazer o produto escalar de A por B, isso que é AXI mais AYJ mais AZK, escalar BXI mais BYJ mais BZK. Então eu tenho que pegar cada termo desse e multiplicar por todos os outros. Nós não vamos fazer isso com todos. Quer ver por quê? A hora que eu fizer AXI e multiplicar por esses três, qual é o único que eu pego? BX, porque I escalar J é zero, I escalar K também. Então, sobrevive AX, sobrevive só AX, BX por causa da ortogonalidade dos versores. Então, se eu pegar a YJ, sobrevive o quê?
J. Então, vamos concluir essa soma para mim? AXBX mais o quê? AZBZ. A hora que eu pegar o K, só sobrevive o K. Certo? Então, o produto escalar dado por suas componentes é AXBX mais AYBY mais AZBZ. Restou o último produto entre vetores, que é o mais envolvido, chamado produto vetorial de dois vetores. Então, eu vou representar o produto vetorial de dois vetores por A vezes B, um X ao invés de um ponto. O ponto é para produto escalar. A vetor B é o produto vetorial. Então, o vetor C é o resultado do produto vetorial de A por B. Nós já estamos vendo que o resultado de um produto vetorial é um vetor e não um escalar, que eu não sei onde eu escrevi. Certo? Produto escalar de dois vetores é um vetor. Se é um vetor, o vetor C tem 3 especificações. Primeiro, módulo de C. C, o módulo de C, sem a seta, é dado por módulo de A, módulo de B, seno do ângulo entre eles, em vez de cosseno agora. Seno do ângulo entre eles. Esse é o módulo. A direção de C é perpendicular ao plano formado por A e B. Então, o vetor C é um vetor perpendicular ao plano de A e B. O vetor C é assim ou assim, perpendicular à luz. Vamos desempatar isso? O sentido de C é dado pela regra ou da mão direita ou do saca-rolhas. Vamos entender isso? Então, tem 2 maneiras equivalentes de você determinar o sentido do vetor C. A regra da mão direita é a seguinte: você joga um vetor em cima do outro, sempre pelo menor ângulo, faz um vetor ir contra o outro na mão direita. Ó, mão direita sua, se A vem em cima de B, o sentido do seu polegar vai indicar o sentido do produto vetorial. A hora que eu faço A vir sobre B pela mão direita, o meu produto vetorial é assim. Certo? A vetor B é assim. Então, aqui está o vetor C. Uma outra maneira equivalente é a regra do saca-rolhas. Você faz de conta que empunha um saca-rolha e faz o vetor A girar sobre B, como se o saca-rolha estivesse em suas mãos. Então, eu estou com o saca-rolha na mão, ó. A hora que eu faço assim na garrafa, ele entra ou sai? Vocês estão vendo o saca-rolha entrar. Então, essas 2 regras são equivalentes. Tá? Agora, vamos fazer B vetor A? Gostei de ouvir isso. Eu ouvi a seguinte frase: então não é comutativa. Realmente, se tem um sentido envolvido em um i por cima do outro, esse sentido vai mudar. Vamos fazer B vetor A. O módulo dele é BA seno θ, então é igual. Né? Certo? Então agora, Então agora vamos fazer B vetor A dos 2 jeitos, ou com a mão direita, ou, a mão direita é difícil, ou empunhando um saca-rolha. Suponha que eu pegue o saca-rolha e mande B para cima de A. Se eu mando B para cima de A empunhando um saca-rolha, e a ordem é sempre do primeiro para o segundo, se eu mando B para cima de A, ó,
o saca-rolha sai. Então aqui está A vetor B, aqui está quem? B vetor A. Então, o que você escreve aqui? Que B vetor A é um vetor que tem o mesmo módulo, mesma orientação, porém em sentido contrário. É o menos, né? A vetor B. Tá bom? Vamos forçar um pouco também. Vamos forçar um pouco também a ideia para acabar a aula em 5 minutos. Vamos retomar esse gráfico que é importante. Ó, I vetor J. I é um vetor, J é outro. O módulo dele é módulo de um, módulo do outro, seno de 90. Então, o módulo de I vetor J dá 1. E aponta para onde? I vetor J é K ou é menos K? Empunha o I em cima de J ou com a mão direita ou com o saca-rolha. A hora que você faz isso aqui, empunhando um saca-rolha e manda I em cima de J, ele sobe. Então, I vetor J é igual a K. E isso aqui define o sistema de eixos. Essa relação define o sistema de eixos. Vamos fazer K vetor J. K vetor J. Módulo 1, não sei o quê, seno de 90. Então, todos esses produtos vetoriais têm módulo 1 ou 0, certo? K vetor J. A hora que você empunha um saca-rolha e manda o K em cima do J, K vetor J é o quê? Menos I. Quanto dá K vetor I? J. E você pode ficar brincando com essas relações entre os vetores. Dá um exemplo de produto nulo nesse caso. É trivial. I vetor I, quanto dá? I vetor I igual a J vetor J igual a K vetor K. Se todos eles, se ele forma com ele mesmo ângulo zero, o produto vetorial é zero. Então, produto vetorial de versores iguais é nulo. Produto vetorial de vetores ortogonais você tem que brincar. Com isso, vamos calcular um produto vetorial usando um determinante. Então, uma maneira de definir o produto vetorial de dois vetores é a seguinte maneira, né? Usando componentes agora. O vetor C, que é a soma que é o produto vetorial de A por B, sendo que A e B têm as componentes AX, B, as componentes cartesianas, esse C eu posso escrever como o seguinte determinante. I, J, K, AX, AY, AZ, BX, VY, BZ. O que é isso? Você desenvolve, calcula esse determinante da maneira que você conhecer. Um jeito é fazer expansão por linhas. Sobre a linha que se cruza em I, eu tenho AY, BZ, menos AZ, BY. Sobre o J, eu inverto o sinal, porque é menos 1 elevado a I mais J. Eu inverto o sinal. Então, é AZBX menos AXBZ. E K, eu suprimo a linha e a coluna que se cruza em K, AXBY menos AYBX. AXBY menos AYBX. Esse é o produto vetorial. Alguém inventou uma regra mnemônica muito interessante também, que é o seguinte: você vai calcular, você vai expandir esse determinante, repete aqui do lado IJK, AX, AYAZ, BX, BYBZ. Você repete aqui AX, AYAZ, BX, BYBZ. E aqui também AX,
AY, AZ, BX, BY, BZ. E você faz a seguinte convenção. Todo produto na direção sudeste é mais. Todo produto na direção sudoeste é menos. Então vamos calcular esse determinante. Isso aqui então dá. Esse determinante dá. Na direção I, que eu já vou pôr em evidência. AYBZ menos AZBI. Pega 3 sempre. E nessa direção é negativo. AZBY. Mais, na direção J. Na direção J, ó, nessa direção, mais. AZBX. Nessa direção, AZBX, AXBZ. E eu deixo como exercício, porque a aula está indo para o brejo, AXBY. Antes disso, eu tenho um exemplinho do qual eu não posso escapar para a gente encerrar tudo o que nós vimos de vetores. Então, essa regra mnemônica, você repete as linhas, pega um produto de 3, orientando, né? Sinalizando num sentido e no outro. Exemplo. Dados os vetores A igual 2i menos 2j mais k, e os vetores B igual a 4i menos 3k. Dados esses dois vetores, calcular. Item A. A mais B. O que eu tenho que fazer? Somar componente a componente. 6i menos 2j mais menos 2k. Se alguém não entendeu, grita. Eu estou somando componente a componente. Certo? Quanto que é A menos B? É uma soma com o vetor de baixo invertido. Então, o que que é? Menos 2i menos 2j. Legal? Item C. O produto escalar de A por B. AXBX mais AYBY mais AZBZ. AXBX, 8. AYBY, 0. Tá? O produto escalar de A por B é 5. O módulo de A, quanto vale? O módulo de A, raiz quadrada de AX quadrado mais AY quadrado mais AZ quadrado. 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso dá 3. O módulo de A é 3. O módulo de B, quanto é? Raiz quadrada de famoso raiz quadrada de 16 mais 9, que é 5. Legal? Módulo de B é 5. Então, o produto, isso aqui é meio chato, o produto vetorial de A por B. Isso aqui eu fujo da rinha, deixo com vocês, tá bom? Tá bom? Isso aqui, tá tudo na lousa. E finalmente o que eu quero resolver, o item E é o ângulo θ que os dois vetores formam. Que ângulo os vetores A e B formam? O que eu uso agora? Agora eu uso que A escalar B é módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo θ. A escalar B deu quanto? 5. Módulo de A é quanto? 3. Módulo de B é 5. Portanto, o ângulo que os dois vetores formam é o arco cujo cosseno
é 1/3. Você viu que legal? Você viu que legal? E agora, gente, lidar com vetores é sentar e ralar. Era isso por hoje. Até quarta-feira.